É contigo. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Quem não me conhece, sou Virgínia. Eu sou médica horizontal do CTI 6, do Hospital Metropolitano. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre paracoccidioidomicose. Quando eu vi que eu ia falar desse tema, eu fiquei assim pensando e eu acho que eu não me lembro de ter feito diagnóstico assim já tem uns anos que estou aí na terapia intensiva de paracoccidioidomicose no CTI. Muitas vezes a gente vê ali uma imagem ou uma clínica sugestiva de uma micose aí sistêmica, mas eu achei o tema interessante até para a gente saber um pouquinho mais sobre essa doença, né? Então, vamos lá. Qual que são os objetivos dessa aula, né? Vai ser definir a paracoccidioidomicose, identificar o grupo de risco, entender a fisiopatologia da doença e distinguir as formas crônicas da aguda, subaguda. Como a gente vai diagnosticar essa doença e aprender a conduzir esses casos e saber as possíveis complicações. A paracoccidioidomicose ela é uma das mais importantes, é uma importante micose sistêmica da América Latina. Ela foi descrita em 1908 pelo Adolf Lutz, que foi um médico brasileiro. Ele é conhecido como pai da medicina tropical e da zoologia no Brasil. A paracoccidioidomicose tem como hospedeiros definitivos o ser humano, o tatu e o cão. Então, vamos lá. A epidemiologia é uma doença endêmica da América Latina. No Brasil, a maioria dos casos tem sido relatados na região sul, sudeste e centro-oeste. A estimativa de incidência anual do Brasil varia de 0,71 casos a 3,7 casos por 100 mil habitantes. Tem registros de 9,4 casos por 100 mil habitantes em Rondônia. Pelo Ministério da Saúde, tem descrição de 40 casos por 100 mil habitantes em 2 municípios de Rondônia. Então, um estado que a gente vê bem, né? 3.181 casos de óbito por paracoccidioidomicose registrados entre 1980 e 1995. A taxa de mortalidade é 1,45 casos por milhão de habitantes. E a oitava causa de mortalidade por doença infecciosa predominantemente crônica. A taxa de mortalidade é maior do que a leishmaniose e entre as doenças infecciosas parasitárias. Então, a taxa de mortalidade ela é maior do que a leishmaniose e ela é a mais alta entre as micoses sistêmicas. Coloquei aí essa figurinha só para a gente ilustrar a região, né, onde tem mais registro, né? 80% dos casos são registrados no Brasil, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia. Na América Latina, frequentemente registrada na Argentina, Colômbia, Venezuela, Equador e no Paraguai. Ela pode acometer todas as faixas etárias. A gente vê a evolução aguda, depois a gente vai dividir um pouquinho, isso é a parte da aguda, subaguda e a crônica, mas a aguda e a subaguda é mais observada em crianças e adolescentes, não tem predomínio de sexo. A crônica é mais comum encontrada em adultos acima de 30 anos, 30 e 60, e o predomínio é de homens. A maioria dos casos da infecção paracoccidioidomicose do paciente foi exposto à atividade de agricultura nas 2 primeiras décadas de vida. E depois, num segundo momento, que vai essa doença reativar. Uma pequena parcela que desenvolve a doença ainda mais novo. O agente etiológico é o Paracoccidioides brasiliense, o Paracoccidioides lutzi. É um fungo termodimórfico, então ele tem 2 formas de micela e leveduras, né? Tem relação aí com a temperatura. E a forma de micélios, né? Que é a sua forma de vida saprófita, né? E a produção de esporos infectantes ocorre em solo e detritos vegetais. O brasiliense ele é composto por 5 espécies filogenéticas, então tem uma distribuição maior, e o Lutz ele tem apenas uma espécie
abriga uma espécie que enquadra mais no centro-oeste, então na Amazônia, mais no Brasil e no Equador. Então a gente vê alguns tipos mais frequentes brasilienses. Principal fator de risco. Então, a gente vê profissões de atividades relacionadas ao manejo do solo contaminado. Então, terraplanagem, preparo do solo, pessoas que trabalham com prática de jardinagem, transporte de produtos vegetais. O tabagismo tem uma relação importante, pacientes têm um tabagismo, e etilista também, então é frequentemente associado com a doença. E a diferença daí da paracoccidioide micose de outras micoses sistêmicas é que ela não está muito relacionada com paciente com doenças imunodepressoras. Igual muitas vezes a gente vê, que é muito comum a gente ver paciente soropositivo, que eles acabam fazendo aquelas doenças oportunistas, mas ela não está diretamente relacionada. Claro que a gente também, mas a gente encontra alguns casos de infecção nesses pacientes também, mas não está tão diretamente. Então, você vê também pacientes com HIV, transplantados, paciente faz uso de imunobiológico também, pode neoplasia desenvolver a doença, mas não está tão diretamente relacionado. Essa figurinha que eu coloquei é para mostrar aí da infecção, né? Que a gente vê esses homenzinhos aqui trabalhando na terra, aí na cana-de-açúcar, plantação de café, são trabalhadores rurais que eles estão aí bem interligados aí à agricultura. O clima mais quente e úmido favorece o desenvolvimento da Paracoccidioides brasiliense e lutzi, eles se desenvolvem, vão fazer estruturas filamentosas e vão produzir procoágulos infectantes. A pessoa vai inalar, né, esses trabalhadores vão inalar esses procoágulos infectantes, são chamados de conídeos, e eles vão dar origem à forma leveduriforme do fungo, que é a forma de infecção. Os animais, igual eu falei no início, é uma doença que também é chamada de... A paracoccidioide micose, ela tem outros nomes também. Ela pode ser chamada de doença do tatu, pode ser chamada de doença do capim, doença de Lutz. E ela está muito, principalmente brasiliense, com capim, o tatu galinha, então é um importante reservatório. A gente não vê muita doença nos animais, mas a gente já viu alguns casos nos cães. E não tem aquela transmissão do animal para o homem e homem para homem. Os animais são menos infectados. Então, como que acontece, né? O controle da doença, ela depende da resposta imune celular efetiva, especialmente os linfócitos T, que eles têm um papel central aí na doença. A maioria dos indivíduos que são infectados pelo paracoccidioides, eles não desenvolvem a doença. Eles, igual eu falei, né? Eles têm eles têm contato, mas só nas primeiras 2 décadas de vida, mas só vão desenvolver, a grande maioria desenvolve num segundo momento, é uma reativação. Então, quando ele tem contato, tem um padrão de imunidade do tipo T-helper tipo 1, isso vai levar à produção à síntese de citocinas, que vão ativar macrófagos e linfócitos, TCD4+, TCD4/8, e daí vão formar granulomas compactos, e eles estão relacionados com o controle da replicação do fungo. Alguns casos, que são casos mais graves da doença, esse daí que eu falei é o que a gente mais vê, é o mais comum, que tem mais a doença crônica. Alguns casos mais graves, eles não vão ter esse padrão de resposta imune, vai ser uma doença, ela vai evoluir com resposta imune, com ativação de linfócitos B. E aí vai ter secreção de altos títulos de anticorpos específicos, hipergamaglobulinemia, eosinofilia, em detrimento, né, da formação desses granulomas compactos. Então, vai ter uma doença de forma mais aguda e grave também. Outra forma da doença que é uma doença grave também, mas menos grave, é a forma crônica unifocal ou multifocal, que vai ter uma carga fúngica menor. Existe um padrão de depressão dessa resposta imune tipo 1,
Mas o paciente consegue formar granulomas que vão restringir parcialmente a replicação do fungo. Então, mas isso está relacionado assim, quanto maior a depressão dessa resposta imune tipo 1, maior a gravidade da doença. Então, está relacionado com outro tipo de resposta imune. As formas clínicas, igual eu tenho falado aí, né? Tem a paracoccidioidomicose, que é a infecção, a doença, e tem a forma residual ou de sequela. A doença a gente divide em forma aguda, subaguda e a crônica. Então, a gente vê aí que está relacionada aí a maioria do... Está relacionada aí do padrão da imunidade, né? Que a gente vai ativar. E vai ter uma subdivisão, né? Aguda e a subaguda é mais grave, pode ser moderada a grave, e a crônica tem a forma leve, moderada e grave. A infecção, ela caracteriza pela presença do contato do indivíduo saudável com o fungo, e aí vai ser identificada a presença dele por reação intradérmica, vai estar positiva, né? Ou achados do fungo de forma latente, necrópsia. Agora vamos lá para a forma aguda, igual tem lá, né? Tem a forma aguda, barra subaguda, que ela também é conhecida como juvenil ou da adolescente. Então, a forma aguda, que é aquela mais grave, que tem predomínio do linfócito B. A gente vê mais em criança, adolescente e adultos jovens. Ela tem um percentual menor, 5 a 25% dos casos de paracoccidioidomicose, tem uma evolução muito rápida, tem uma ampla disseminação do fungo, e são geralmente múltiplos órgãos e sistemas. A gente vê uma linfadenomegalia ou localizada ou generalizada, com supuração ou fistulização. A gente vê muito nessa fase hepatosplenomegalia e diversos sintomas, digestivo, cutâneo e osteoarticular também. Anemia, febre, emagrecimento, o acometimento pulmonar da forma aguda é mais raro, e a gente, igual eu falei, que ocorre uma eosinofilia, a gente vê aí em 30% a 50%, uma eosinofilia bem importante. Geralmente, esses pacientes da forma aguda, eles procuram atendimento médico de forma muito rápida. Em poucas semanas do início dos sintomas, eles já vão ficar vão ficar muito sintomáticos, eles vão procurar o sistema de saúde. Crônica já é mais insidioso. Coloquei umas figurinhas aqui, a gente vê, tem aqui as crianças, né? Dessa forma aguda. Essa primeira, esse menininho aí, a gente vê um abscesso na região frontal, e da clavícula também. Esse é um envolvimento osteoarticular. A segunda figura é um abscesso também. A terceira, a gente vê aí linfadenomegalia na região inguinal. E a terceira figurinha aí, que tem um envolvimento linfático abdominal, pode cursar com ascite, hepatosplenomegalia, tem riscadinho. Também da forma aguda, subaguda. O primeiro é uma massa ganglionar supraclavicular e submandibular. O segundo, a gente vai ver uma linfadenomegalia importante, né? Isso daí tem que fazer diagnóstico diferencial com doença hematológica, linfoma. E essas outras duas, a gente vai ver uma disseminação mais hematogênica. Essa C aí são lesões ulcerativas, e a outra já são papulonodulares, já tem mais úlceras também. É bem feia, né, essas lesões. Da forma crônica, que é a mais comum, que eu imagino que, assim, vindo pra gente, a gente acaba pegando mais, ou essa aguda, mas como é mais criança, é menos chance. Ou a crônica, né? Que vai ser aquela parte de reativação, de reativação. Ela é mais frequente, 74% a 96% dos casos. A gente vê em adultos entre 30 e 60 anos. Nessa forma, tem um predomínio de sexo masculino. O comprometimento pulmonar ele é muito importante, presente. A outra não tem, aqui 90% dos casos. É uma evolução mais lenta, o paciente fica mais com uma sintomatologia aí que
6 meses, às vezes até mais de 1 ano, para depois ele procurar o atendimento médico. Uma evolução crônica, fraqueza, emagrecimento, febre, tosse, dispneia, tem muito sintoma pulmonar. A gente vê um filtrado retículo nodular, geralmente nos 2/3 superiores do pulmão, ou uma transparência distal bibasal. Vocês vão ver que as imagens pulmonares são bem diversas. A forma multifocal acomete sítios extrapulmonares, pele, mucosa oral, mucosa faringe, laringe, ápice dos dentes, a gente pode acometer sistema nervoso central, adrenais, trato gastrointestinal também. A crônica, então eu coloquei aqui nos casos leves, a gente vai ver com uma perda ponderal menor de 5% do peso habitual, envolvimento de um único órgão, comprometimento mais restrito. O grave já a gente vai ver, vai cursar com instabilidade hemodinâmica e disfunção orgânica. Para a gente dar o diagnóstico de grave, a gente tem que ter 3 ou mais dos critérios, que são perda ponderal maior que 10% do peso habitual, um intenso comprometimento pulmonar, acometimento de outros órgãos, presença de linfonodos acometidos em múltiplas cadeias superficiais ou profundas, do tipo tumoral ou do tipo supuração, e a gente vê títulos de anticorpos elevados também. Essas figuras eu coloquei, a gente vê muito desse acometimento aí da gengiva e da boca. Então, acometimento oral de uma forma mais crônica, que aí essa B aí a gente chama estomatite moriforme. E esses pacientes, eles acabam evoluindo com muitas sequelas. Aquela lá da estomatite moriforme, né? Eles podem evoluir com microstomia, que é a foto aí que a gente vê aí, alteração aí estética aí da face, da boca também. A gente vê alterações pulmonar, alteração pulmonar é muito presente, mais de 90% dos casos. A gente tem uma alteração da arquitetura do pulmão, tem espessamento septal, espessamento bronco, pode evoluir com áreas de enfisema também, uma fibrose pulmonar, então fica bastante alterado. Pele estética, aí a gente vê até nessa figura. O paciente pode evoluir com alteração do fluxo aéreo, né? Aí você pode pegar aí, aí tem alteração aí do fechamento aí das cordas vocais, um mau fechamento, o paciente pode evoluir com disfonia, rouquidão. Sistema nervoso central ele pode evoluir com epilepsia. 20 a 30% dos casos vão acometer cerebelo também. Então, às vezes, o paciente tem que fazer ou hipertensão intracraniana, às vezes tem que fazer alguma derivação aí. Aqui eu coloquei algumas imagens pulmonares, sequela, né? A gente, então o paciente pode cursar com hipoxemia, às vezes a distorção da arquitetura pulmonar, então assim, é muito frequente. Essa daí essa primeira a gente vê um infiltrado reticular bilateral, a gente vai ver mais umas imagens agora no diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, laboratorial, o padrão ouro é achado do fundo de secreção em tecido, a sorologia, tem histopatologia, e bioquímica, hemograma e os exames de imagem também. O diagnóstico clínico. Falei mais aqui da parte crônica, né? Eu já falei um pouquinho de cada um, mas da crônica, que é mais comum, então a gente tem a manifestação clínica com no mínimo 4 semanas de evolução. A gente precisa descartar a tuberculose, vocês vão ver que é o diagnóstico diferencial mais importante para paracoccidioidomicose é a tuberculose. Então, os pacientes com tosse, com ou sem escarro, mais espineia, cialorreia, odinofagia, rouquidão, lesão cerada, na mucosa nasal, oral, lesões de pele, vegetações, nódulos, placas, bem amplo. Adenomegalia cervical generalizada, com ou sem expuração e fistolização. Se for criança, aquela forma mais juvenil, a gente pode cursar com hepatosplenomegalia e tumefação abdominal. Pode ter compressão de até via biliar, por linfonodo muito grande ali, então é bem importante. O diagnóstico, a parte de imagem, a gente vê essa primeira figura, a letra A, é uma imagem em asa de borboleta.
tem uma predominante aí lesão alveolar, poupando o ápice, e o terço inferior. Ela é parailar, simétrica, parailar, e ela é muito sugestiva, essa imagem de asa de borboleta, só que ela é muito pouco comum. Então, a gente foi esperando isso daí, a gente nem sempre vai encontrar. A segunda opacidade nodular e micronodular difusa e simétrica. A terceira, a gente está vendo aí múltiplas cavitações subpleurais. E a da letra D, o acometimento das adrenais, um aumento. Coloquei aqui imagem também do sistema nervoso central. Tem imagem aí, são essas lesões aí com um realce de contraste, contraste em forma de anel, e pode fazer um efeito de massa também. A identificação do fungo por meio de exame, né, descarro, e outras espécies clínicas, pode ter a amostra da lesão, por aspiração de linfonodo, fragmento de biópsia, isso é o padrão ouro, tá? E a gente vai ver provas sorológicas que é importante para ver a resposta imune do hospedeiro. Então, pela resposta imune, a gente tem uma ideia de como que vai ser o tratamento, como que o paciente está evoluindo aí no tratamento, se ele está tendo uma boa resposta, e a gente entender melhor o padrão aí da doença. Diagnóstico diferencial, a tuberculose, ela é a principal. 5,5 a 19% dos pacientes com tuberculose podem ter paracoccidioidomicose junto com tuberculose, pode coexistir. As formas cutâneas, aquelas lesões que a gente viu ali no início do trabalho, né, aquelas fotos, a gente faz diagnóstico diferencial com leishmaniose. Vocês vão ver que tuberculose está em tudo: hanseníase, sarcoidose, lúpus, neoplasia, a pulmonar, outras infecções fúngicas, né, histoplasmose, sarcoidose. A gente vai ver também pneumonite intersticial e pneumocistose, são diagnóstico diferencial da pulmonar. Digestiva, tuberculose e doença de Crohn. Sistema nervoso central, tuberculose, criptococose, cisticercose e neoplasia. Tratamento, o fungo, ele responde muito bem a grande maioria dos antifúngicos, derivados azólicos, né? Não tem muito trabalho, não tem muita coisa sobre paracoccidioidomicose. Mas tem 2 estudos prospectivos, abertos, randomizados, e aí falando sobre os medicamentos. Então, a gente tem basicamente, a gente pode usar outros antifúngicos, mas esses são os 3 que são as drogas mais usadas. Para casos leves a moderados, a gente tem preferência com itraconazol, 200 miligramas por dia, o tratamento é de 9 a 18 meses, uma média de 12 meses. As lesões de pele começam a melhorar em torno de 30 dias, as linfadenopatias em torno de 45 a 90 dias, e as alterações pulmonares 6 meses. Sulfametoxazol trimetopim, que é o cotrimoxazol, é uma excelente opção, porque a gente pode tratar leve, moderado e grave. E ele tem solução, tem comprimido, tem forma venosa também, a apresentação é V. Então, a gente tem criança que tem dificuldade de deglutir, ou esses outros pacientes que têm alguma sequela maior, a solução facilita. Então, é uma opção bem usada. Para paciente com infecção do sistema nervoso central, a gente dá preferência para o cotrimoxazol e também para paciente que tem HIV também, paciente soropositivo que evolui com a infecção também é uma opção. Sistema nervoso central, a dose ela vai ser 800, 160 EV de 8 em 8 horas. E o cotrimoxazol, ele é um fungistático. Então, o tratamento com ele, você vê que é 18 a 24 meses. Então, um tratamento muito prolongado por causa disso. Então, assim, a gente faz um tempo mais prolongado. Os pacientes graves, a droga de escolha é alfa-B, mas a gente vai fazer aí em torno de 2 a 4 semanas até uma melhor estabilização do paciente, para depois a gente mudar para as outras drogas, né? Para o cotrimoxazol. Então, talvez para a gente seguir aí para um uso mais prolongado.
Uma outra opção para paciente muito grave é o fluconazol EV, 600 a 800 miligramas por dia. Também é uma opção para tratamento. Corticoides tem pouca evidência, mas fala um paciente muito inflamado pode usar aí corticoide nas primeiras 2 semanas, mas não tem tanta evidência. A gente tem que tratar outras coisas também, né? São pacientes que eles cursam com um quadro de desnutrição, a gente vê que é critério de gravidade, então a gente tem que melhorar o estado nutricional do paciente com dieta hiperproteica e hipercalórica associada à suplementação vitamínica. São pacientes geralmente etilistas, tabagistas, um controle disso. Atentar para infecções associadas, né? Eles estão sujeitos a outras infecções. E as gestantes, né? As drogas muitas são teratogênicas, então a ONFB é uma opção. E a sulfadiazina também, categoria C. É isso. Maravilha, maravilha, Virgínia. Do jeito que a gente gosta, objetiva, completa e sem enrolação, não é isso? Assim que o intensivista gosta. Muito bem, olha, turma, a gente abre já Rapidinho. já, né? A gente abre já já para as perguntas, lembrando aqui que lá no Metropolitano, em algum momento, os nossos residentes vão ver. A gente já viu casos lá, não são frequentes, não é do dia a dia, mas a gente já viu de forma de tempos em tempos aparece. E lembrando alguns detalhes para vocês, é que não é uma doença de notificação compulsória. Então, esse é o primeiro adendo, a Eu gente ia não falar isso. precisa fazer notificação compulsória, a não ser naqueles estados onde ela é epidêmica, né? E aí é É, só um objetivo dos governos dos estados pedir a notificação compulsória a fim de, a título de controle epidemiológico, para saber se ela sai da o, endemia e fica na epidemia. Porque em o 2016 nós Paraná, tivemos Mato e Grosso também. Mato Grosso, porque mexe muito com terra, muita atividade agrícola. Em 2016 É, nós tivemos no Rio de Janeiro uma epidemia após uma abertura de uma estrada. Foi em 2016 isso. Então isso foi noticiado, todos os trabalhadores lá pegaram paracoxidiose micose, então isso foi, estava em evidência naquela época, não faz tanto tempo assim, menos de 10 anos. Outra coisa que eu lembrei para vocês não esquecerem não é uma doença relacionada, como a Virgínia disse, à imunossupressão, mas a forma jovem ela até pode estar relacionada a uma imunidade mais reduzida. Então, não é um paciente que tem paracoxidiose, não necessariamente ele precisa daquele kit preconceito que a gente pede aí, mas a gente fica de olho, porque se ele tiver uma forma muito grave, a gente não pode deixar de pensar. E como não tem, como a Virginia disse, uma sintomatologia específica, nem sinais e sintomas que são específicos, os diagnósticos diferenciais, como a Virginia falou, são enormes, e aí a gente não pode ficar como intensivista aguardando as provas sorológicas. Enquanto elas estão correndo, a gente tem que correr atrás de conseguir um bom material para fazer um exame direto, que aí é o escarro ou um BAL bem feito. Aí acaba acionando nesses casos mais graves, que é quando a gente vai ver, a gente acaba acionando o pessoal da torácica para poder coletar um material mais fidedigno para a gente tentar visualizar o paracoco direto nessas secreções. Muito bem, Virginia, eu vou parar então aqui de gravar e vou abrir para as perguntas. Deixa eu só finalizar aqui.